Estou começando a ficar dividido sobre o quanto estou gostando dessa temporada. Por um lado, tem sequências excelentes que trazem momentos de ação realmente aterrorizantes, mas por outro, a forma como algumas cenas são escritas e a direção que a história está tomando começam a me preocupar. E pelo visto, não sou só eu que estou sentindo isso. A série já perdeu quase 20% do público até o terceiro episódio, e a nota no Rotten Tomatoes despencou para 49%, oficialmente marcando a série como podre pela primeira vez. O negócio é que quase todo mundo já sabia que isso ia acontecer. Quem jogou os jogos sabia que matar o Joe ia jogar a série numa espiral de decadência, difícil de reverter, transformando a história num simulador de sofrimento onde todo personagem principal morre ou acaba quebrado e sozinho. E quem assistiu a primeira temporada já podia dizer que a Ellie da Bella Ramsey não ia conseguir segurar a série sozinha. Aparentemente todo mundo sabia que isso ia acontecer, menos a HBO. Do ponto de vista de escrita, vale a pena explicar por que matar o Joe foi um erro tão grande, tanto no jogo quanto na série. Isso tem a ver com um problema muito maior, sobre relações entre personagens e a importância de ter equilíbrio e contraste nas histórias. O fato é que, sem o Joel, The Last of Us perdeu seu coração emocional. O primeiro jogo e até certo ponto a primeira temporada acertaram ao explorar uma das dinâmicas mais envolventes e universais da ficção, o laço entre pais e filhos. Claro, era uma versão diferente desse relacionamento. A Ellie não era realmente filha do Joel e eles só se conheceram quando ela já era adolescente. Joel era o protetor experiente, quase como um pai, e a Ellie era a jovem vulnerável que ele precisava guiar e proteger. Ele era cínico, endurecido pela vida, enquanto ela era idealista, talvez um pouco ingênua, querendo conhecer o mundo sem ter noção real dos perigos. No começo, ela era um peso para ele, não sabia caçar nem sobreviver. Fazia várias besteiras que quase matavam os dois e, apesar de toda a pose, ela estava morrendo de medo do mundo à volta. Isso criava um contraste ótimo, permitindo que eles se provocassem, se desafiassem e crescessem juntos. Por causa do Joel, a Ellie aprende a se cuidar e sobreviver nesse mundo cruel, até chegar ao ponto de que ela mesma precisa protegê-lo quando ele se machuca. E por causa da Ellie, o Joel vai se abrindo, começa a enxergar nela mais do que só uma encomenda para entregar. Passa a se importar de verdade como uma filha, aliviando a dor de perder Sarah 20 anos antes. O Joel desperta a força interior da Ellie, enquanto ela traz de volta a humanidade dele. Eles se completam, cada um preenchendo o vazio do outro. E mesmo forçando a barra, a série conseguiu reproduzir na primeira temporada. Digo isso porque dá pra ver que tentaram de tudo para deixar a Ellie mais durona e o Joel mais vulnerável, esticando a relação deles até o limite. A Ellie da série já começa muito mais confiante e raramente mostra medo do Joel, como se fosse tranquilo peitar um cara de 50 anos armado que ela mal conhece. Já o Joel da TV é bem menos decidido. Ele tem crises de pânico, já sente o peso da idade e muitas vezes parece perdido, sem saber o que fazer. Fica desconcertado nas conversas com a Ellie e até deixa ela tomar decisões, como se uma garota de 12 anos que nunca saiu da cidade fosse alguém em quem confiar numa situação de vida ou morte. O subtexto é que a Ellie da série tem bem menos a aprender com o Joel do que no jogo. O contraste entre eles diminuiu, então a dinâmica de pai e filha ficou mais fraca. Não desapareceu, mas está longe de ser tão boa quanto no jogo. E nem estou entrando nas questões políticas que a série insiste em enfiar, mas mesmo assim foi o suficiente para agradar o público na primeira temporada. Só que isso acabou. Joel morreu e agora a Ellie fica só com a Dina para interagir. E aí a dinâmica é totalmente diferente e, ouso dizer, bem menos interessante. Por quê? Porque não existe contraste entre as duas. São praticamente da mesma idade, mesmo gênero, nível de experiência e competência parecidos. Até as personalidades são próximas. A Ellie é mais séria e a Dina é mais brincalhona, mas a diferença não é tão grande. A relação entre Joel e a Ellie era muito mais do que só um homem quebrado e uma menina assustada tentando se conectar. Era um choque de gerações e visões de mundo. O Joel ainda lembrava do mundo antes do colapso. Já a Ellie nasceu no novo mundo e ainda precisava descobrir tudo. Maturidade e experiência de Joel versus a curiosidade e paixão da Ellie. Entre Ellie e Dina, nada disso existe, porque são muito parecidas. Nenhuma das duas tem algo realmente interessante ou profundo para dizer. Não trazem opiniões diferentes nem experiências de vidas opostas. São só duas adolescentes perambulando pelo mundo, trocando piadas ruins e especulando sobre coisas que não entendem direito. Se pensar bem, os 3 personagens principais da série agora são todos muito parecidos. Mesmo gênero, faixa etária, porte físico, experiência. De novo, falta contraste, e aí fica difícil criar interesse do público. Matar o Joel foi um erro enorme nos jogos e aparentemente na série também. Não só foi uma forma ruim de tirar um personagem tão querido, mas a morte dele deixou um buraco na narrativa que ninguém mais consegue preencher. Eles tentaram repetir a fórmula e, surpresa, tiveram o mesmo resultado ruim. E não tem ninguém para culpar além deles mesmos. E agora eu quero saber de você. Concorda que a falta de contraste entre os personagens deixou a série mais sem graça?
Durante todo o episódio, parece que não existe urgência na busca de Ellie por vingança. A maioria das cenas é tratada de forma leve, quase calorosa. Você não sente que a Ellie está sendo consumida por dentro, com a alma se despedaçando. Cadê aquele vazio que a perda do Joe deveria ter deixado? Até agora, a Ellie do jogo e da série estão bem diferentes. No jogo, ela é fria, machucada, enquanto na série ela é mais animada, calorosa e até brincalhona. É uma mudança de tom tão grande que parece prejudicar o que a história quer ser. E não é culpa da atriz. O problema está na escrita e na direção. Outro ponto que mostra esse tom mais leve é terem colocado o desenvolvimento do romance da Ellie e da Dina já durante a jornada em Seattle. Na estrutura da história, faria muito mais sentido esse romance acontecer antes, talvez logo no início do segundo episódio. Assim, quando elas estivessem na estrada, o foco poderia ser totalmente na vingança. Elas estão arriscando a relação e o futuro delas numa missão suicida. E o momento que deveria ser o ápice desse conflito é a revelação da gravidez da Dina. Agora temos um peso enorme e um dilema moral. Se a Dina morrer, o bebê morre junto. É uma inocência sendo engolida por esse ciclo de violência. No jogo, a Ellie trata esse momento como uma traição, porque o certo seria abandonar tudo e voltar para casa, mas ela não consegue. A forma como a Ellie ignora esse momento mostra o quanto ela está cega por vingança, disposta a arriscar tudo para preencher o vazio que Joe deixou. Já na série, esse momento é tratado como uma celebração, o que para mim mostra como a narrativa da vingança perdeu força. Parece que os personagens não entendem o que estão enfrentando. A série mostra que elas estão unidas, prontas para encarar o inferno juntas. Mas falta aquela reflexão sobre o perigo real e sobre o risco de perderem tudo, inclusive o bebê. Espero que isso seja abordado nos próximos episódios, mas até agora parece que a versão do jogo está funcionando melhor. Não tenho problemas com mudanças em relação ao material original, mas começa a parecer que essas mudanças estão comprometendo a força da história. Não está ruim, mas está longe de todo o potencial que a história tem. Ela e Dina passam de brincadeira sobre o beijo de 3 meses atrás para de repente transarem e já falarem em formar uma família. Tudo acontece muito rápido e fica meio estranho, especialmente porque nessa cena a Dina acaba de descobrir que a Ellie é imune, uma revelação absurda, que deveria deixar qualquer um em choque, mas ela já muda de assunto para contar sobre a gravidez. Sério? Achei estranho a cabeça da Dina ir para esse lado nesse momento. Dá até para argumentar que foi o desespero e o medo de perder a Ellie que fizeram ela agir assim, mas acho que seria mais natural a Ellie abrir o jogo sobre tudo o que aconteceu com Joe, criando um momento de conexão entre as duas. No jogo, a Ellie até brinca sobre ser imune, então a cena não tem tanta tensão. Já na série, do ponto de vista de Dina, parece que a Ellie está em negação ou mentindo. É um momento carregado de nuances emocionais e suspense, principalmente porque a Dina está com a lanterna no rosto da Ellie, deixando o público sem saber o que ela realmente está pensando. Tirando a forma como trataram Ellie e Dina e como os arcos dela se alinham com a história e os temas, o resto do episódio foi muito bom. Adorei o flashback de abertura e ver a origem de Isaac. Ele já aparece como alguém desgastado, lutando pelo que acredita ser o certo, mas logo depois vemos ele torturando o inimigo, mostrando que o cargo de líder fez ele perder parte de si mesmo, e agora ele só enxerga a guerra, sem nuances. Eles discutem sobre quem começou a guerra, quem quebrou a paz, e cada lado sempre acha que está certo. É tribalismo puro e no fim uma tragédia, porque essa guerra poderia ser evitada. As atuações também são impressionantes. O Jeffrey Wright traz uma presença imensa, basta um olhar para te impactar. Fico feliz que a série tenha dado mais tempo de tela para ele, já que no jogo ele quase não aparece. Temos também a cena da loja de música, que é ótima sozinha, mas como é praticamente o único momento mais leve antes da ação, acaba deixando a jornada de Ellie e Dina ainda mais leve. No jogo, essa cena funciona porque é um breve respiro em meio ao desespero. Aqui, ela acaba sendo o foco antes da ação, mudando o tom da narrativa para algo mais romântico do que sobre o peso da vingança. É uma mudança que deve irritar muitos fãs do jogo, mas talvez quem só assiste a série nem ligue tanto. As cenas de ação na estação de notícias e no metrô foram de longe os destaques do episódio. Especialmente do metrô, que foi incrível. A tensão dos infectados se aproximando, o desespero de tentar sobreviver nos vagões apertados e o momento genial em que Ellie se coloca na frente da Dina para protegê-la, tudo isso foi sensacional. Esses 20 minutos de pura adrenalina tornam difícil ficar bravo com a qualidade da série. Como sempre, só dá para julgar a temporada inteira depois, mas até agora já teve várias mudanças questionáveis. A história de The Last of Us Part 2 é muito mais complexa do que a do primeiro jogo, tanto em emoção quanto em estrutura, então qualquer mudança nos pontos principais pode alterar bastante como a história é percebida. Na primeira temporada, a trama era mais simples, e enquanto não mexessem na relação entre Joel e Ellie, estava tudo certo. Do ponto de vista da produção e até de várias cenas isoladas, a segunda temporada é uma série de alto nível. Mesmo que você não goste do roteiro ou da forma como a narrativa está sendo estruturada, ainda tem aspectos brilhantes.
Se gostou do que ouviu, curta, compartilhe e se inscreva. Se não gostou, obrigado por assistir até aqui. Vejo você no próximo vídeo.